Vozes de Cotia. Vozes de Cotia. Vozes de Cotia. Eu me senti teu brilho, naquele que a noite clareou. Vaguei por horas no trilho que tua mão montou. Fui lua cheia de retórica poética, para teu sentimento fluir, nas linhas mal traçadas e sem ética, apócrifas nas noites nuas a se despir. Eu cacei estrelas no universo, no infinito lhe achei abrigo. Desfalecemos presos no espaço imerso, quando me disseram que só precisava de um amigo. Naquela madrugada que estávamos bêbados, senti a mesma reminiscência de todos os momentos mal dormidos que estiveram em minha consciência. Eu ergui as mãos com a taça de teu sangue, bebi com gosto de veneno quando as nuvens encobriram o luar. Tua alma sofreu no meio da escuridão do céu, quando tua vida escorreu pela minha boca com gosto de fel. Senti a dor de tua morte bater em minha loucura. Ouvi teus gritos de desespero atravessarem o além e se perderam no sepulcro da madrugada obscura. Teu espírito partiu com dores sem ninguém. Eu vi tua imagem atravessar minha alma e desaparecer entre a vida e o anseio. Teus mistérios rasgaram a noite calma e morreram à beira do precipício cortado ao meio. A voz que ouvimos é de Cláudio Alexandre Magalhães, o paulistano que adotou Cotia como sua cidade e como seu refúgio para escrever seus contos, romances e poesias. E um dos seus livros que está no forno é O Cemitério do Bosque, que deve ser lançado em julho deste ano, e nós vamos ter um pequeno spoiler no decorrer deste episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sônia Marques e você está ouvindo o podcast Vozes de Cotia, projeto viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc e apoio da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal e Secretaria de Cultura e Lazer da Prefeitura de Cotia. O tema de hoje é terror. Como quase todos os poetas, Cláudio Alexandre Magalhães iniciou sua carreira de escritor na poesia romântica, mas aos poucos foi migrando e hoje se dedica a escrever sobre o universo da escuridão. E garante que isso não o faz menos romântico, muito pelo contrário. Para ele, amor e terror caminham juntos ou lado a lado. Vamos conhecer um pouco de sua história literária e de seu trabalho? Só continuar ouvindo esse podcast e no final tem mais poesia. Cláudio Alexandre Magalhães, seja muito bem-vindo, muito obrigada desde já por aceitar participar desse projeto Vozes de Cotia. Você que é um dos grandes representantes da cultura, né, da literatura, digamos assim, na cidade de Cotia, embora antes a gente estava conversando, você fala que você corre aí por fora em todos os locais, e isso é importante porque a literatura e a cultura não tem fronteiras, né? Ela é um campo muito aberto. Então eu queria conhecer um pouco hoje o seu trabalho de poeta e de escritor. Correto, eu que agradeço, Sônia, pelo convite. Fico muito feliz. Eu queria começar que você me falasse um pouco como é que surgiu essa coisa da poesia, da literatura na sua vida, e aonde que ela começa a se misturar aí com o terror. Tá. A poesia entra na vida, acho que como todos os poetas, né? Através de mulheres. Eu lembro que eu era bem moleque, apesar que escrever mesmo, eu sempre gostei de escrever. Eu fazia muita redação na escola, gostava muito. Agora, descobri que eu escrevia mesmo, foi uma professora no Batista Cepelos, chamada Maura. Ela que começou a perceber algumas coisas diferentes na minha escrita, e a partir daí eu comecei. Eu escrevia poesia porque era mais simples, mais fácil. Agora, o terror, ele veio
por uma fase meio complicada na minha vida, coisa de uns 5 anos atrás, quando eu escrevi O Cemitério do Bosque. Eu não queria mais escrever poesia, eu escrevo poesia à parte, mas eu queria fazer alguma coisa que chocasse. E como se choca? O medo. Aí eu achei que o terror era um campo que eu gostava. Eu assisto muitos filmes de terror, gosto de heavy metal, né? O heavy metal tem aquela pegada, algumas letras satânicas e tal. Aí eu me baseei nessas coisas e eu percebi que a minha escrita, ela se encaixava direitinho no terror. E aí eu comecei a criar histórias. Foram poemas com toques assim de medo, depois foram contos, até sair o romance O Cemitério do Bosque. Ô, Cláudio, e essa história, como é que você busca, da onde que vem? Dizem que todo poeta tem sempre uma musa ou um muso inspirador, né? Como é que você busca inspiração para escrever sobre terror? Então, eu acho que o terror e o amor, eles estão juntos. Você consegue... Eu tava separando até alguns contos, umas poesias, aí eu achei algumas coisas de suspense, de terror, aí eu comecei a perceber que a ligação é a mesma. Você, por exemplo, você assiste um filme de terror, você pega Luar, por mais tenebroso que seja, o luar também está nas poesias. Então eu vejo uma facilidade de juntar os dois. E no Cemitério do Bosque tem uma personagem, Bruna, ela, apesar dela ser bruxa, ela trabalhar com magia, ela é fotógrafa. E ela adora poesia. Então a parte poética do Cemitério do Bosque, apesar de ser terror, está na Bruna. Então eu consigo juntar os dois. E a inspiração vem, a gente sempre tem uma musa, lógico que tem. Mas a inspiração vem natural. Você se inspira nas coisas que você tem ao seu redor? Tem alguma coisa, tem algum fundo de verdade nisso? Ou você cria ali aleatoriamente? Tem fundos de verdade, sim. Tem passagens que tem fundo de verdade. Posso contar uma coisa rapidinha? Pode, claro. Estava escrevendo O Cemitério do Bosque, eu era casado, separei, por causa de uma estagiária minha na Sabesp, que a gente teve ficamos 5 anos juntos, enfim. Em algum momento ela me bloqueou, a gente se bloqueou, a gente deixou de falar. Eu estava com o pessoal aqui do Muro, a filha do Roberto Masler, e a gente foi fazer um passeio ali no sítio do Padre Miguel, que é atrás ali tem um condomínio novo, e ali tinha um cemitério. E foi numa sexta-feira santa. E aconteceram umas coisas estranhas. Aconteceram umas coisas porque eu fui tirar foto pro livro. E de madrugada eu escutei alguém falar assim: você não deveria ter ido lá. E essa passagem está no livro. E tocou o celular. Era a minha ex-namorada. Só que ela estava bloqueada. Ela falou assim, e ela trabalha com banda, a mulher dela é mãe de santo e tal. Ela falou assim: eu tive um sonho muito ruim com você. Você foi em algum lugar, não foi? Eu falei: fui. Mas aí a gente acabou tendo uma discussão, porque a gente já estava bloqueado. No dia seguinte que eu entendi, eu olhei o celular e estava bloqueado. Eu falei: como que ela conseguiu falar comigo? Então toda aquela atmosfera que cercou essa passagem do livro, acho que deu 2 ou 3 capítulos. Então essas situações acontecem no dia a dia. Então eu aproveito para usá-las. Como uma frase, ou uma pessoa que você vê na rua, uma noite, uma estrela, qualquer coisa ela é inspiração. A gente que escreve, a gente consegue, tem um lado místico nosso que consegue captar essas coisas. Não sei como, mas consegue. Como é que você desenvolve o seu texto, o seu material? Existe uma técnica, você pesquisa, você faz entrevistas, como é que você desenvolve essa trama, ou a poesia, ou o conto, ou o romance? Como é que é? Então, a poesia, ela é livre, né? Então, não tem muito o que pesquisar, é só inspiração mesmo. Agora, os romances, os próprios contos, eles têm um toque diferenciado. Por exemplo, o Cemitério, eu tenho umas passagens na Namíbia. Tem a história das 13 cidades fantasmas, tem as montanhas, tem os desertos, então isso aí eu precisei pesquisar. Pesquisei muito, ficava assim semanas pesquisando para não cometer nenhuma besteira. Agora, o editor da Dinho, o Leandro, ele me cobra muito, mas muito mesmo. Ele está fazendo a correção do Cemitério e ele fala: você precisa entender que o leitor não é você. Você coloca a sua coisa, mas você precisa dar umas dicas para ele às vezes, né? Então eu me perco nisso, eu estou me policiando muito.
em relação a passar o que realmente precisa ser passado, não passar o que está dentro da minha cabeça. Ele fala que é uma coisa muito diferente. Então essas coisas eu estou me policiando muito. Mas os contos já são diferentes, os contos são mais curtos, né? Então você não precisa ter tanta... É lógico que as informações são importantes, mas o romance não pode... Você tem que estar dentro do seu contexto, você tem que estar dentro do seu tempo e não sair fora dele para não confundir a cabeça do leitor. Porque livro não é filme, né? Que você explica tudo no final, é diferente. Eu estive dando uma olhada lá no seu site, Universo da Escuridão. Da onde que surgiu esse Universo da Escuridão? Ele é só ou ele é só mesmo para divulgar o seu trabalho, os seus livros? O nome veio pelo universo ser amplo, né? E pela escuridão ser os temas que eu estou divulgando agora. O nome saiu daí, mas ele na verdade ele serviu mais como base para o Contos e Lendas da Escuridão. Aí o Escuridão também vem daí. Mas o Cemitério do Bosque vai entrar também nas páginas desse site. Qual é o enredo, resumidamente, do Cemitério do Bosque, só para a gente deixar o ouvinte assim, aguçado em querer ler? O Cemitério ele é um romance apocalíptico. Ele precisa... existe um demônio, na época de Cristo, 2000, né, anos antes, anteriormente, né? E ele precisava ser liberado. Só que há 2000 anos ele está preso. Dentro de um subinferno. Abaixo do inferno tem uma mansão, sobre ela que ali foi construída uma igreja negra. Essa igreja negra caiu, foi subterrâneo. Então esse demônio está tentando conquistar almas. Mas para ele ser libertado, ele precisa de 300 almas puras. E essas 300 almas puras vão surgir situações durante o livro, né? Existe um grupo de 4 adolescentes que vão tentar lutar contra eles. Cada um tem seu poder. E aí junta-se o poder na natureza através das bruxas. Tem um grupo do bem contra o grupo do mal. Na verdade, eles vão tentar... Esse demônio precisa ser liberado para que o apocalipse seja completado. Na verdade, o enredo é mais ou menos isso. Tem algumas sacadas, tipo... A igreja subterrânea, ela tem 3 torres, mas não tem sinos. Ela tem 3,666. Quando dava 18 horas, o sol batia ali, refletia e abria um portal. Então, no livro tem vários portais. Tem o portal do cemitério, tem o portal da igreja, tem um lugar que eu chamo de onde as árvores tocam o céu. Ali também tem um portal. Então, é uma história bem complexa. Tem bastante passagem. O livro tem 675 páginas. É muito grande. Nossa, é grande. Tem história, tem história. Agora, tem bastante. Voltando naquela coisa que você falou, de que terror e amor estão ali, lado a lado. Nesses contos, por exemplo, no Cemitério do Bosque, tem uma história de amor também, ou você deixou isso passar? Tem. E toda vez que chega no final, que eu estou lendo o final, que eu estou resumindo, eu dou vontade de chorar. Apesar de ser terror. Olha! Porque são 2 casais. Tem a Bruna com o Anderson e tem o Denis com a Sofia. Mas, na verdade, não vou dar os spoilers, né? Mas essas 4 pessoas são os principais. Então, tem história de amor do terror. Tem. O Contos e Lendas da Escuridão, ele tem passagens que sabe o terror psicológico? Tem muitas passagens do terror psicológico que são, claramente, quem me conhece sabe, que são o terror do relacionamento rompido. O conto O Trem é um deles, O Espelho é um deles. Então é o terror psicológico do pós-término de namoro. Sabe aquela coisa que você fica se martirizando por dentro? Isso é um terror interno, isso é um terror psicológico. Você me disse que estava para lançar um outro livro de poesia, é isso? Isso. Na verdade, eu até já podia ter lançado, porque eu ia colocar em plataforma digital, chamado Poesias para uma Noite Solitária. Também são poesias? 300 poesias, eu acho. E são poesias de terror?
Não, poesias românticas. Olha só. Então, quer dizer... Meus primeiros livros eram de poesias, assim, bem românticas mesmo. Tem o livro que eu lancei em 91, chamado As Diversas Fases do Tempo. Ele é todo ele romântico. Eu tenho esse meu lado. Eu comecei agora, faz 5, 6 anos que eu estou no terror, mas eu sempre gostei de poesia. Você acha que as pessoas, em alguns casos, por exemplo, por ser terror, existe algum preconceito em relação a você escrever sobre terror? Não. Tem pessoas que têm medo, mas que todo mundo tem medo de alguma coisa. Você apaga a luz da sua casa, você tem dentro, você tem o receio. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não tem como não ter. Eu acho que o tabu hoje, principalmente no romance, eu estou escrevendo algumas coisas eróticas. O erotismo tem mais tabu do que o terror. O terror todo mundo gosta, só que as pessoas têm medo, né? Pergunta para 10 pessoas, você entra no cemitério, sei lá, numa sexta-feira santa, meia-noite, todo mundo fica com o pé atrás. Por quê? Porque é o medo, mas faz parte do medo. Da mesma forma que o medo não está no amor. Você já entrou no cemitério à meia-noite? Eu já. Eu fui tirar fotos. Eu fiz uma sessão de fotos com o cemitério do Bosque. E não te deu medo? Dá, lógico que dá. Eu moro sozinho. Então, às vezes, eu assisto filme de madrugada. Então, apaga as luzes, porque não dá para assistir filme de noite, de terror com a luz acesa, né? Dá sabe, no fundo, fica assim um pouquinho. Mas faz parte, porque esse medo te inspira alguma coisa. É o mesmo medo que quando você gosta de uma pessoa, a primeira vez que você vai encontrar com a pessoa, você fica imaginando 1 milhão de coisas na cabeça. É o mesmo medo, só que a diferença é que é do amor e outra é do terror. O que faria um pássaro além do gelo? Seus olhos ficariam cegos e suas asas congelariam. Perderia seu maior poder, não mais voaria. A noite gelada ficaria clara com a neve espalhada pelo chão. A névoa encobriu a madrugada densa, misteriosa. Ecoavam no vento negro, melodias sinistras de um pássaro à beira da morte, sem forças. Ele se debate entre o vento gélido e a sombra da noite que escurece, e encobre sua alma. Morre. Agora o pássaro está livre. Voa sem medo, entre o breu da morte e a luz do sol. Ele esperou, por horas, sob o luar, ela aparecer. E depois foram dias, mais tarde meses e anos, até que ele percebeu, depois de décadas, que ela nunca mais apareceria. A madrugada tem um ar solitário, uma sombra na escuridão. Olhar para as luzes dos altos prédios e se ouvir no meio de um comentário, na mesma sintonia da solidão. Olhar e não enxergar o que a noite quer dizer. Sonhar e acordar sem entender o que falar. Vejo apenas sombras no meio do nada. Nas ruas desertas da cidade vazia, penso nos dias e na madrugada. A solidão mostra que não há ninguém nas ruas. A sensação é a mesma todas as noites. E se nunca mais sentir o efeito das luas, ela vai continuar a cair após vários açoites.